Eu vou dizer uma coisa horrível que me aconteceu há 2 semanas. Eu não poderia mantê-lo para mim, mesmo por mais tempo. Então eu descrevo para manter a sanidade, e sei que o que aconteceu foi verdade. Tudo começou numa noite quando recebi uma visita inesperada de um amigo para minha casa, e seu rosto estava pálido e seu corpo tremendo sem parar. Em sua mão direita, segurando um pendrive azul, ele se aproximou lentamente meu rosto. "Tome isso", ele sussurrou. Ele obedeceu com terror e eu levei o pendrive no bolso. Imediatamente, meu amigo colocou as mãos ao rosto e começou a chorar em silêncio. Seus gritos cada vez ficavam mais altos até que se tornaram gritos de agonia. Eu entrei em pânico e tentei perguntar a ele o que aconteceu. Bem, ele sofreu alguns segundos no chão e em seguida parou de respirar. Eu gritei por socorro até que minha mãe viesse e o resto eu prefiro não lembrar. O dia do funeral foi um dos mais perturbadores que eu vivi. Ver a família toda do meu amigo chorar por ele me destruiu por dentro. A autópsia disse que a causa da morte foi um ataque epiléptico e nunca pediram a minha versão da creepypasta. Eu nunca soube o porquê. Quando cheguei em casa, me tranquei no meu quarto e comecei a chorar, revendo o momento de sua morte, uma e outra vez. Então eu me lembrei. O pendrive. Rapidamente verifiquei o cesto de roupa e olhei no bolso da roupa que eu usei naquele dia. E então eu encontrei o pendrive. No começo, eu respirava rapidamente enquanto eu conectava ao computador, e até hoje estou muito triste de ter feito. Eu estava completamente apavorado, mas eu fui ver o que estava escondendo essa coisa. Liguei o computador e, carregando mais rapidamente, liguei o pendrive para o slot. Bem, ele mostrou uma janela dizendo que tinha um arquivo, e era um documento escrito em uma língua que você não precisa nem decifrar. Abriu-a sem pensar. O documento continha um arquivo chamado sonicdhdgrog.exe. Eu percebi que o nome foi digitado incorretamente, mas eu consegui processá-lo em minha mente. Eu cliquei 2 vezes sobre o arquivo e eu achei um erro. Eu não me lembro exatamente o que disse, só lembro de ter dito alguma coisa para o arquivo não existente. Eu senti um pouco de alívio. E em seguida, lembrei-me de que o próprio nome foi digitado incorretamente. Mais de uma vez, consegui fixar um nome de arquivo para corrigi-lo. Então adicionei um E para a palavra hdgrog, ficando assim sonicthedhedgehog.exe. Bem, isso deixou como era quando me lembrei que meu amigo morto amava Sonic the Hedgehog. E eu entrei em pânico assimilando as coisas, mas eu tinha certeza de que foi o personagem azul amigável. Eu dei um duplo clique no arquivo novo e a tela ficou completamente preta. Alguns segundos depois, na parte inferior direita da tela, apareceu um texto que dizia "carregando", com 3 pontos que apareciam e desapareciam na frequência. Isso é uma porra de um jogo. Eu chorei. Eu não sabia o que sentir contra isso. Esperava carregar a tela e mudou para um fundo de uma paisagem em cores de 8 bits, totalmente com o logotipo de Sonic the Hedgehog, movendo o dedo como em jogos clássicos, juntamente com a música típica. E por um momento eu pensei que a questão do pendrive não tinha nada a ver com a morte do meu amigo. Que até que eu vi a impressão de menu principal do jogo, onde deveria dizer Companhia Sega e outros créditos. Tudo foi escrito em que aparece a mesma língua estrangeira na qual o documento foi escrito que estava dentro do pendrive. Um arrepio percorreu-me e eu decidi pressionar o botão Enter. Então, me apareceu o nome do nível, com a mesma música a partir do jogo original, e em seguida o nível começou. Eu me mudei esquerda e direita com as teclas da seta e poderia saltar com a barra de espaço, e eu continuei pressionando o botão de direita para avançar de nível. O personagem correu perfeitamente normal. O estranho começou quando eu esbarrei um inimigo. No jogo original, se você se chocasse com o inimigo, anéis amarelos do Sonic para fora sairiam dele na forma de dano. Mas, dessa vez, isso não aconteceu. Em vez disso, anéis... Bem, alguns itens muito raros como um quadrado vermelho. Minha mente otimista pensava que era um bug simples, mas no fundo eu sabia que não era um bom sinal. Continuou até eu terminar o nível. O próximo, onde ele devia ser o título do próximo texto de nível, é exibido na mesma língua estrangeira que eu mencionei anteriormente. Dessa vez, o fundo não era normal. Era um vermelho sangue movendo-se lentamente. Sim, aquilo me assustou. Então apertei o botão Escape. O jogo não seria lock. Então eu usei Ctrl Alt Del. Não funcionou. E eu me desesperava.
Enquanto a imagem ficava distorcida violentamente, um flash apareceu. Uma luz piscou rapidamente e me paralisou. Eu não conseguia me mover ou fechar meus olhos. Eu só conseguia ver as coisas horríveis que aconteciam na tela. Uma mulher começou a gritar, um som muito perturbador, enquanto mostra no rosto do primeiro plano do Sonic chorando sangue, quando se apresentou em todos os lugares um texto que dizia RIP. Gritar não impediu, de fato. Cada vez eram mais fortes. Eu comecei a chorar, mas incapaz de se mover, os olhos arregalados. Então eu comecei a tremer. Eu quero acabar com ele. Eu não quero acabar como ele. Eu não quero. Eu pensei apavorado. A tela ficou preta e os gritos pararam, mas não conseguia parar aquilo, não conseguia parar o Sonic. Esforcei-me para mover, mas sem sucesso. A tela preta veio com um grande número 10, escrito em vermelho. Depois mudou para 9, 8, 7. Eu tenho que sair daqui. Eu pensei que, bem, incapaz de me mover seria muito difícil. 6, 5. Com o meu melhor movimento, consegui mover o dedo. Em seguida a cabeça, os braços, em seguida o corpo todo. Bem, o projeto foi para 2, quando eu pulei para o chão para cobrir minha cabeça. Com um balanço, depois olhei para a tela. Eu ouvi um grito horrível de uma mulher, semelhante àquelas piadas que soam em horror na internet. Só que ele estava com mais medo e pior, foi prolongado. Eu rapidamente desliguei o cabo do computador. Eu peguei o pendrive e pisei para destruí-lo. O pesadelo tinha acabado. Eu ainda não parava de tremer. Eu segurei minhas lágrimas e saí da sala de informática. Eu nunca mais disse nada a ninguém. Bem, até agora. Talvez eu deveria esquecer isso.